agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui esta noite, com esta amada igreja, alegre, avivada, dinâmica. É assim que Deus quer o seu povo. Salmo 100, verso 2, servir ao Senhor com alegria. Então nós louvamos a Deus. Quero cumprimentar o pastor Benigno, pastor presidente desta igreja. É um prazer conhecê-lo. Também a sua esposa, a Maria Ângela, um casal simpático que Deus tem abençoado e que tem levantado para realizar esse trabalho com muito amor e com muita alegria. Ao pastor Carlos Renato, não é isso? Ele e a esposa foram nos apanhar ali no aeroporto, simpático, e desde lá sempre elogiando o presidente da igreja, né? Isso é muito bom, isso é bonito. Isso é bom, isso é bom e isso é bonito, irmão, porque hoje nós temos falta disso, né? Mas nós louvamos a Deus pela vida dele e também pelo convite que nos foi feito para estarmos aqui. A todos que vieram, os cantores, quero parabenizar a igreja pelos 20 anos de existência aqui, e já foi citado aqui 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus continue abençoando, parabenizar as irmãs pela bonita farda e também parabenizar pelos louvores, né? Porque vocês só cantaram louvores pertinentes ao tema aí que foi escolhido, né? Eu estava observando isso, só nessa temática, né? A cantora que veio aqui também, Deus abençoe, e a todos os demais obreiros, né? Nós vamos, sentados, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos falar na temática que nos foi repassado. E quem quer ouvir a voz de Deus? Pronto. No início desse ano, eu li um livro de um autor, um livrozinho bem pequeno, no início do ano. E esse autor dizia: não tem bom pregador quando se tem péssimo ouvinte. Ele diz que 50% é o pregador e 50% é a igreja. Por isso que Jesus dizia: quem tem ouvido, então, porque tinha pessoas também que não gostavam de ouvir Jesus. Então nós vamos hoje tratar sobre isso. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que sempre me acompanha. Estamos sempre juntos fazendo a obra de Deus. Muito bem, Marcos 6, o pastor já leu a primeira parte, vamos ler do 45 ao 56. Diz assim: e logo os obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se afadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre. Verso 52, pois não tinham compreendido o milagre. Eu quero que vocês nunca mais esqueçam esse versículo 52. Marque aí na sua Bíblia, porque está ligando com o que o pastor leu no início, verso 52. Nunca mais esqueça, 20 anos, aí você vai dizer: o pastor Azel falou isso aqui. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Endurecido. Muito bem. E quando já estava no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo reconheceram.
E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Nas aldeias ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhes que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos os que tocavam saravam. Quem pode dizer glória a Deus? Muito bem, queridos, nós estaremos falando sobre essa temática escolhida por vocês, muito importante. Coloca só aí o tema, irmão, da temática. Eu vou falar, se vocês me derem só um pouquinho de retorno, eu falo alto, mas essa semana, desde segunda-feira, eu estou pregando, irmãos, desde segunda-feira. Então eu prego todo dia e eu prego até 2, 3 vezes ao dia. E ontem à tarde, eu fui ali mais a minha esposa, que um rapaz disse assim: pastor, é para o senhor orar por uma senhora que vai se casar e ela está com câncer, já em estado terminal. E eu fui ontem, mas quando cheguei lá era um casamento, no hospital, era um casamento. E eu pensei que era só uma oração, aí tivemos que fazer o casamento, do casamento, depois eu fui para um outro trabalho, já ministrar a palavra. Então, muito puxado, por isso que a gente precisa hoje do auxílio do som. Mas está bom o som, viu? Aí está ótimo. Muito bem, queridos, olha aí o tema, vamos dizer bem forte no 3. 1, 2, 3. Esse... Muito bem. Quando o meu genro me passou o tema, eu fiquei pensando, como é que eu vou falar esse tema? Porque nós temos aqui 3 perícopes. Se vocês analisarem na própria Bíblia de vocês, vai aparecer as temáticas diferentes. Nós temos aí a multiplicação dos pães, nós temos Jesus andando sobre o mar e nós temos Jesus em Genezaré. Então, são 3 temáticas que vocês colocaram dentro de uma só. Eu vou pegar apenas essa primeira parte e vou juntar as 3. Então vocês vão dizer comigo só assim: este é o nosso Deus. Então como é que vamos falar hoje? Este é o nosso Deus. Mas quando vocês falaram e escolheram esse tema, vocês criaram para mim outro problema. Qual foi o outro problema? É porque quando vocês disseram, esse é o meu Deus, vocês sabem que o Shema, que é o credo de Israel, Deuteronômio 6,4, está escrito: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Shema Adonai Eloheinu, se vocês analisarem, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E qual foi o segundo problema que vocês criaram aqui para mim? É porque, quando eu digo assim, esse é o meu Deus, eu estou falando de Jesus aqui nesta passagem. E como é que eu vou resolver esse problema do Deus do Velho Testamento com Jesus do Novo Testamento? Simples, vamos lá. Por isso que eu estou falando aqui para os irmãos. Aceitar assuntos que envolvem a pessoa de Cristo como Deus, aceitar assuntos que envolvem a pessoa de Cristo como Deus, é uma questão de fé. Um dia desse eu estava em casa e eu vi um debate, alguém me mandou, de uma pessoa dizendo que Jesus não era Deus. Mas essa crença, ela é debatida não de agora. Por isso que eu quero dizer a vocês, não adianta entrar no campo da fé em debates, porque é diferente daquilo que está em qualquer campo da pedagogia, em qualquer campo da ciência. Quando nós atentamos para o debate, como dizia Piaget, a questão do debate, ela segue uma lógica humana em busca de uma solução para dar a definição de um problema. Vamos dar um exemplo. Na pedagogia, por que tem um debate na pedagogia? Porque quer se buscar a solução de um problema. E quando se encontra aquela solução, resolvida a questão. Toda essa discussão, ela é feita no campo da lógica humana. Agora, quando a gente vem para o campo da fé, é totalmente diferente. Não tem ninguém no mundo, nenhum teólogo no mundo que tenha recebido o prêmio Nobel. Se vocês disserem assim, lá não, mas o maior teólogo dos Estados Unidos, de Israel, da Alemanha, recebeu o prêmio Nobel. Por que nenhum teólogo recebe prêmio Nobel?
porque não se pode descobrir nada de Deus pela lógica humana. Aqui não tem negócio, eu logo dizer para você, não tem negócio de doutor, não tem negócio de juiz, não tem negócio de advogado. Questão com Jesus é questão de fé. Ou você crê ou deixa de mão. Não adianta debate, tu pode comprar o livro que tu quiseres, tu pode ouvir o maior palestrante do mundo. Do mundo, porque se vocês analisarem a própria palavra de Deus, lá em Mateus 16, 16, 17, Jesus disse assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Por quê? Porque Jesus tinha perguntado, o que o povo diz? Aí cada um deu uma palavra, aí ele diz, e vocês? Aí Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo. Pedro não tinha feito ainda teologia, Pedro não tinha feito o curso de doutorado, mas ele foi tomado pelo poder do Espírito Santo e abriu a boca e disse, tu és o Cristo. O quê? O filho, vamos lá, para não esquecer. Tu és o quê? O Filho do Deus vivo. Ele não disse, tu és Gabriel, como um bocado está escrevendo aí, dizendo que Jesus é Gabriel. Ele não disse, tu és um anjo, como muitos estão escrevendo, porque quando não é revelação, é bagunça. Vocês entenderam? Quando não é revelação, é bagunça. Agora, quando é revelação, Jesus glorificou ao Pai e disse assim, irmão, esse negócio de misturar a Bíblia é só para quem Jesus revela. Eu vou mostrar para vocês. Mateus, quando você lê 11, do 25 em diante, Jesus diz assim, graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste o quê? Estas coisas aos sábios, aos grandes, e revelaste a quem? Aos pequeninos. Um dia o irmão chegou para mim e disse, eu sou só um pequenininho, pastor, na casa de Deus. Eu disse, é dos pequenininhos que eu tenho medo. Ele disse, mas por que o senhor tem medo? Porque Jesus, bem-aventurado os pequenos. E Jesus também disse assim, ai daquele que tocar num desses pequenos. Está na Bíblia ou não está? Agora eu estou falando do pequeno de Jesus. Não é daquele pequeno que a pessoa fica querendo demonstrar aqui uma humildade falsa. Irmão, vocês sabem, eu sou só essa servazinha aqui na casa de Deus. É tipo uma demagogia. Porque você não precisa andar dizendo. Pronto. Aí a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse, verso 16, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e não foi sangue que te revelou. Mas quem foi que revelou? Meu Pai. Então olhe para cá para você começar a pegar o mistério. Quando você abre a sua Bíblia em 1 Timóteo 3,16, olha o que Paulo diz. Grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido na terra, e olha aí, e recebido aonde? Não tem teólogo no mundo, escute o que eu vou dizer para vocês, tem muita gente que faz farofa, meus irmãos. Não tem teólogo no mundo que diga como foi que o Espírito Santo entrou na barriga de Maria e botou Jesus lá dentro. Entenderam? No período da Idade Média, os teólogos ficavam discutindo como foi que ele entrou, se ele rompeu o ímã, se ele deixou ela intacta. Eu acredito que o Espírito Santo não entregou Maria bagunçada para José. Por isso que a Bíblia diz, ele não a conheceu enquanto ela não teve um menino. Aí tem teólogo que diz, não, conheceu, mas depois que rompeu o ímã, o Senhor botou de volta. Não tem essa questão. Vocês podem escrever páginas que vocês quiserem, mas Paulo está dizendo, grande é o mistério de quê? Da piedade. Quando você lê João 14, a Bíblia diz assim, e o verbo se fez? É só isso, e acabou-se a conversa. O irmão chegou para um teólogo e disse assim, pastor, me explique. Ele disse, o quê? João 3,16, Deus amou o mundo? Aí ele, me explique o tal. Ele disse, o tal é que quem é que pega o filho dele e bota para morrer pelos pecadores. O tal é só isso. Aí tem teólogo que cava para todo lado e mais chafurda do que ajuda.
Então deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Aqui é questão de fé. Diga comigo, é questão de fé. Bem forte, é questão de fé. Aí alguém me pergunta, pastor Zé, e como é que eu sei que Jesus é Deus? Se você pegar um teólogo chamado lá do 4º século, Santo Agostinho, no seu sermão 191, ele dizia: o Deus eterno se humanizou, se tornou carne, continuou Deus e não perdeu a sua divindade. Quem é que entende isso, gente? Quem é que entende isso? Eu não entendo. Agora, o que eu quero dizer a todos aqui é que quando eu olho para a minha Bíblia, os atributos que são aplicados a Deus também são aplicados a quem? A Jesus. Vamos lá, eu não vou trazer, mas é só para que vocês entendam. Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Quando você abre a sua própria Bíblia, a palavra de Deus, vamos analisar, o termo Senhor, Kyrios, no grego, você pode observar que era também aplicado ao Deus do Velho Testamento, é aplicado a Cristo Jesus. Quando o carcereiro olhou para Paulo e disse: o que eu faço para me salvar? O que foi que Paulo disse para ele? Crê no Senhor Jesus Cristo. Olha, o termo Senhor aplicado a Deus também é aplicado a quem? A Cristo. João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, olha o que está lá. No princípio, quando você pega essa expressão, no princípio, Bereshit bara Elohim, et hashamai ve'et haaret, no princípio, se você tirar a preposição, porque você tem lá Bereshit, mas quando você tira essa preposição, fica reshit, que é cabeça. O beit ali é uma preposição que é a ideia de casa, Deus construindo tudo. Quando você vem para o Novo Testamento, olha o próprio João dizendo: no princípio era o verbo. E o verbo era quem? E o verbo estava com quem? Aí quando você vai para o 3, assim, tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito. Então Jesus está em Deus e Deus está em... Como é que o senhor explica isso, pastor Zé? Eu não sei explicar. Esse mesmo teólogo chamado Santo Agostinho dizia: se você tentar entender a Trindade, duas coisas vão acontecer com você. Ou você pode ficar louco. Segundo, ou você pode pecar demais. O que eu tenho que entender? Há verdades na Bíblia, há ensinos na Bíblia que eu não posso explicar, mas eu tenho que crer. Amém, irmãos? Não esqueça mais isso. E não fique atrás disso ou daquilo, não. Há ensinos na Bíblia que eu não sei explicar, mas eu tenho que crer. Quem entendeu, diga amém. Aí vamos lá. Quando você abre a sua Bíblia, olhe para cá, Apocalipse 1:8. E disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há. Ou seja, o mesmo tempo que é aplicado a Deus, é aplicado a quem? A Jesus. O próprio Deus no Velho Testamento pergunta a Isaías: pergunte se há um Deus além de mim. Então o mesmo termo que é aplicado a Deus é aplicado a Jesus Cristo. Vamos analisar. A autoridade de Deus é dada também à autoridade de Jesus. Jesus, quando ressuscita, Mateus 28:18, ele diz: é-me dado todo o poder aonde? Nos céus e na terra. Quando você lê Mateus 9:6, os escribas e os fariseus disseram: quem pode perdoar pecado senão Deus? Tu não pode, porque Jesus olhou e disse assim: filho, perdoados são os teus? Aí eles disseram: não, só quem perdoa pecado. Aí Jesus disse no verso 6, Mateus 9: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecado, eu vou deixar vocês agora mais zangados. Paralítico, pegue a tua cama e vai para a tua... O homem saiu perdoado e também saiu curado. Quem glorifica a Deus? Então diga comigo bem forte: Jesus, só quem tem boca, Jesus é Deus. Jesus é Deus.
E a mesma onipresença que é de Deus, também é de Cristo. Mateus 28, 20. Eis que eu estou com o quê? Convosco. Todos os até. Então pronto, acabou-se a conversa. Quem entendeu aí, diga amém. É porque vocês colocaram, esse é o nosso Deus. Por isso que eu tive que falar isso aqui para vocês entenderem. Agora vamos lá, eu vou correr aqui para que vocês entendam. Vocês viram o primeiro texto que o pastor leu? Você tem a multiplicação dos pães. Mas por que, pastor Aziel? Essas três perícopes, essas três passagens, elas estão interligadas. Por quê? Vamos analisar o seguinte: quando nós atentamos para esse capítulo 6 aqui do livro de Marcos, o pastor começou falando aqui de alguns detalhes que eu não vou pregar do verso da multiplicação, mas eu tenho que ligar a passagem para que vocês compreendam. Vocês viram que o texto começa dizendo que os discípulos deram relatório. Eles trabalharam, expulsaram o demônio, eles curaram no nome de Jesus, e quando eles fizeram tudo aquilo ali, eles estavam cansados, eles estavam exaustos, mas eles não pediram para Jesus para descansar. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: não, vocês precisam descansar o corpo e a mente. É tão interessante, irmãos, que tem crente que cria uma ideia que descansar e repousar, nós não podemos fazer isso porque o diabo trabalha 24 horas. E a minha pergunta é: antes de tu nascer, onde era que estava o diabo? Né? Porque tem crente que anda com essa: irmão, eu não posso descansar. Lá no livro de Jó, capítulo 1 e no capítulo 2, o diabo diz que vive de rodear a terra e passear. Mas o diabo é um ser criado que não é a mesma constituição do homem. E olhe para cá, até quando tu dorme, tu pensa que o diabo não trabalha quando tu está dormindo. Agora tem uma coisa que no Salmo 127 você vai ver: o guarda de Israel nem dorme e nem... Enquanto tu dorme, Deus cuida de você. Levante a tua mão e dá glória a Deus. Vira aí para o teu irmão e pega a mão dele e diz assim: enquanto tu dorme, diz aí, porque tu tem que dormir, rapaz. Olha, irmãs, e olha, igreja, quando você pega a Bíblia, vamos lá, é Bíblia, olha para cá, quando você pega a Bíblia, Jesus estava dizendo que não dar descanso para o corpo era também pecar. Porque quem não descansa o corpo, peca, porque o teu corpo, você tem que ter a mordomia. Se você pegar 1 Coríntios 6, 19 e 20, o teu corpo é templo de quem? E se tu pega o teu corpo e deixa ele na bagaceira, como é que o Espírito Santo vai te usar? Hein, irmã? Fedorenta véia, ceboso, nojenta. É porque Jesus vem buscar a igreja e eu não vou me cuidar. Não existe isso. Irmãos, é a mordomia do corpo. Olhe bem para cá para vocês entenderem uma coisa. Quando Jesus diz: vamos repousar, ele sabia que os discípulos estavam cansados. Sabiam que os discípulos estavam exaustos. E quando você pega, isso é tão lindo, irmão, a Bíblia, você tem que ler ela comparando. Quando você pega Mateus 26, 45, Jesus disse assim: vamos orar comigo? Aí os discípulos foram, mas nem todo mundo aguentava a pancada de Jesus. Aí Jesus ia e voltava, e eles estavam como? Dormindo. Aí Jesus disse assim: rapaz, nem uma hora, pelo menos uma hora. Pelo menos uma hora. Você não pode vigiar comigo? Aí pronto, Jesus voltou, foi, veio, voltou, e eles dormindo. Jesus viu que ele não aguentou a pancada, está lá no verso 45, Mateus 26. Ele disse assim: dormi agora, e o que mais? Dormir agora, não é só dormir, é dormir e repousai. Ou seja, o próprio Jesus mandou os discípulos fazer o quê? Dormir, descansar, repousar. Então quando ele diz assim: olha, dormir, repousai, ele estava querendo um corpo saudável. Jesus quer o teu corpo saudável. Jesus quer o teu corpo saudável. Nós não podemos ir além do nosso limite. Coma demais para tu ver. Tem irmão que é tão faminto que ele fica sonhando à noite
a coxinha voando atrás dele para ele comer. Ele é morto de fome. Aí pronto, aí vem tanta doença. Olha, eu estava agora com um pastor amigo meu, mais de 80 anos. Eu disse, pastor, e aí? Ele disse, olha, pastor Zéu, eu tirei um bocado de coisa da minha vida. Eu tirei isso, tirei isso, tirei isso, tirei isso. Aí pronto. Aí eu estava na frente dele, né? E ele é um senhor de respeito. Aí o irmão lá no restaurante, eu lá, pastor Zé, o senhor vai querer isso? Não, bote. Agora não, deixa. Aí pronto. E a coca, você vai querer? Eu disse, que coca, irmão? Aí ele disse para mim, bem feito, pastor Zé, não beba coca não. Aí pronto, depois eu cheguei no hotel, tarde, não, vou beber um pouquinho que me deu uma gastura. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, mas é bom cuidado, sim ou não? Pronto, tem um amigo meu, pastor Ciro Sanches, que ele disse assim, pastor Zé, não beba mais café com açúcar, que agora virou moda, né? Assim, tudo que é moda, irmão, pega, né? As pessoas observaram isso, aí pronto, aí tudo que é moda, vai com uma pessoa, aí agora pronto, todo mundo está tomando café um bocado sem açúcar. Eu estou achando bom, porque está poupando o açúcar lá de casa, porque chega, agora a pessoa chega, eu não tomo mais com açúcar. Aí ele disse, não tome não, pastor Zé, com açúcar. Eu disse, tá bom. Aí ele botou até num vídeo aí, pastor Zé não está mais tomando, bota aqui para ele, e aí irmão, sem açúcar. E lá em Jó 6,6 a Bíblia diz que comer sem sal é ruim e café sem açúcar. E outra coisa, tem irmão que diz assim, isso é conversa, irmão. Tem irmão que diz assim, pois eu já sinto açúcar. Tu não é o Peter Pan para dizer isso, não é de filme. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês hoje. Escutem, o Senhor quer o nosso bem do nosso... Vamos lá, Ele quer o bem do nosso... Então eu não posso exagerar. Tem a hora de dormir ou não tem? Tenho que comer ou não tem? Mas eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que ter equilíbrio. Observem bem que o que nós estamos falando aqui é que Jesus chegou. Eu vou correr aqui para não ficar preso nesse texto aqui, porque eu quero correr para o outro. Jesus chegou e aí diz, vamos descansar. Mas quando ele saiu, Jesus, irmãos, quando saiu, a multidão viu que os discípulos tinham saído, e eles saíram a pé, e Jesus chegou, vocês sabem, daqui a pouco não chega lá, ele chega, e quando chega, a multidão chegou primeiro, quando chegou a multidão, aí Jesus olha para a multidão, como foi o comportamento de Jesus com a multidão? Ele ficou aborrecido? Ele ficou zangado? Vocês podem observar os que tem líder, que ele anda aborrecido, estressado, aí eles chamam isso hoje de síndrome de burnout, não é assim? Ou burnout, tem gente que diz a síndrome do burnout, ele está estressado. Por que Jesus não se estressou com essa multidão tão grande, que ele estava procurando um lugar para descansar, procurando um lugar para os discípulos descansarem? Mas quando ele chega lá, irmão, que ele olha, lá vem menino, lá vem mulher, lá vem homem, lá vem pobre, lá vem doente. E a Bíblia diz que quando ele olha para a multidão, ele teve o que daquela multidão? Vamos lá, digo, ele teve o que daquela multidão? Confie no Jesus que você serve, porque todos podem se aborrecer com você, mas Jesus 24 horas, ele está pronto para te atender. Quem glorifica a Deus? Observem que ele olha para aquela multidão ele diz assim, era como ovelhas. Essa expressão, se você ler Números 27, 17, e se você também ler 1 Reis, capítulo 22, depois você pode ler na própria palavra de Deus, 1 Reis 22, quando Micaías diz para o rei, olha, eu vi Israel todo disperso, e cada um procurando a sua casa. Era uma frase, era um provérbio. Mas quando Jesus olhou para aquela multidão, o que ele viu naquela multidão? Era uma multidão que não tinha líderes, era uma multidão que tinha necessidades espirituais, era uma multidão que não tinha pastor. Hoje eu olho para o Brasil e eu vejo muitas igrejas, eu ando muito, meus irmãos, e eu tenho hora que eu fico com pena das igrejas enganadas, de membros enganados, de tantas profecias falsas, de tantas mentiras, e crentes tão simples e inocentes indo atrás.
São multidões que não têm pastor. Diga aí, são multidões que não têm. Porque o pastor que ama a multidão, ele não explora a multidão, ele não suga da multidão, ele cuida da multidão. Aleluia, aleluia. Aí quando Jesus Cristo olha para aquela multidão, ele diz assim: eu vou atender. E ele começa a pregar, ensinar. Os discípulos viram que a multidão estava cansada e chegaram e disseram: Senhor, despede, o dia já está declinando e nós não temos alimentos para essa gente. E a região, o lugar é deserto. Era o litoral noroeste da Galileia. Não era o deserto do Saara. Era um deserto que na verdade estava próximo ali à região do mar da Galileia, mas que não tinha tanto o que oferecer. Por isso que ele disse assim: despede para que elas vão aqui pelos fazendeiros ao redor, ou algum campo aqui que tenha piedade deles, e dê pão para eles. Jesus olha para os discípulos e usa o plural e diz: dai-lhe vós mesmo o quê? De comer. E eles disseram: mas Senhor, nós não temos nada. Isso aqui é muito interessante, gente. Isso aqui é muito importante. Escute bem aqui no texto. Nós não temos nada. Quando Jesus diz: dai-lhe voz de comer, ele também estava dizendo a missão da igreja. E a minha pergunta é: o que a igreja tem para dar para o mundo? Vocês estão vendo pregadores cheios de ódio? Vocês estão vendo aí nos TikToks, no WhatsApp, é crente amaldiçoando o outro, é crente se digladiando com o outro. A minha pergunta é: o que nós estamos dando para o mundo? É pastor brigando, é padre brigando, é crente brigando. E agora virou moda: eu estou te amaldiçoando, daqui a tal dia tu morre. Aí Jesus disse assim: orai pelos que vos perseguem e bendizei. Vamos, igreja. Eu hoje, irmão, tenho um evangelho tão cheio de ódio que ninguém pode pisar no meu pé, que eu estou que nem aquele caboclo lá de Caim. Eu matei um menino por pisar no meu. Hoje quem me desafia, eu chamo Deus e jogo feitiço. A minha pergunta é: qual é a missão de vocês aqui nesta cidade? Qual é a missão dessa igreja? A Bíblia diz que Deus chamou Abraão e disse: eu vou te abençoar os que? Não era Abraão que ia abençoar. Eu abençoarei os que te abençoam e eu amaldiçoarei. Agora em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora olhe para cá. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse, está lá em Gênesis 12, 3, 1:3. A primeira coisa que Deus disse seja, como foi que Deus disse para Abraão? Vamos lá, vocês, como foi que Deus disse para Abraão? Deus disse assim: tu vai sair no mundo, Abraão. Mas como foi que Deus disse para Abraão? Hein? Isso, mas só a partezinha. Ele já saiu. Depois que saiu, o que foi que Deus disse para ele? Olha lá, olha para cá. Pronto. Olha o que Deus disse. Abraão, Deus chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Se é imperativo, gente. Se. Vamos, diga vocês, se. E por que tu anda atrás de bênção e não é uma bênção? Qual é a tua missão no bairro? Qual é a tua missão perante o tráfico? Qual é a tua missão perante a política corrupta? Qual é a tua missão diante de um mundo podre? Se nós tivermos o ódio que eles têm, é sinal de que nós não somos bênção. Irmãos, crentes estão cheios de ódio. Quando Nero olhou para Paulo e disse assim: Paulo, nega teu Deus. Ele disse: até aqui eu te respeito, mas não entre nesse terreno, não te cabe essa missão. O pior inimigo de Paulo era Nero, mas você vê eles orando pela autoridade chamada Nero. Hoje os crentes, irmão, perderam o equilíbrio. Até a gente vê irmãzinha que é cheia do Espírito Santo,
Quando ela abre a boca, é só boca de desgraça. Esse ladrão, esse safado, esse bandido, essa bandida, que crença é essa? Está bagunçado, irmãos. Dá-lhe voz. O que você tem para dar para o seu vizinho? Diga aí para o seu irmão, se tu uma bênção. Diga para ele, se tu uma bênção. 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 Pastor, no capítulo 26, quando o Isaac está na terra de Abimeleque, ele olha para Isaac e diz, tu és um bendito do... E olha para cá, tampava poço de Isaac, entupia poço de Isaac. Vocês nunca viram Isaac dizer, malditos, vagabundos, eu estou trabalhando aqui, eles vêm tapar meu poço. Quando mandaram ele embora, ele foi embora. E aonde ele chegava, que ele cavava, dava o quê? Porque crente que tem bênção, irmão, pode ter o invejoso, pode ter o língua grande, pode ter o falso, mas aonde tu chegar, tu é abençoado. Irmãos, eu fico pensando hoje, se fosse um líder acusado, como José foi acusado no capítulo 39. Eu nunca vi José, nunca abri a boca e dizer, aquela vagabunda da mulher de Potifar, uma cachorra daquela, comprometer meu futuro, não era assim? Uma bicha safada, eu vinha trabalhando direitinho. Hoje tem irmão que na hora que acontece um negocinho, ele já vai para o WhatsApp. Não é assim? Já vai para o TikTok, é com cara de choro. Meus irmãos, o que estão fazendo comigo? Tu não é um abençoado do Senhor. Porque quem confia no Senhor, sabe que Ele vai reverter o quadro. Quem tem bênção de Deus? Olha para cá. Ela criticou José. José foi para a cadeia. Na cadeia, quem era que mandava na cadeia? Vamos lá, diga bem forte, quem era que mandava na cadeia? Ele foi benção. A Bíblia diz no capítulo 39, 1-4. E viu Potifar que Deus era com... Tudo que José botava a mão, o que acontecia? Tem crente, irmão, que tudo que bota a mão quebra. Vai servir um copo d'água para a gente, derrama na gente. Tem muito assim. Aí o José, em tudo que ele botava a mão, aconteceu o quê? Desceu para a cadeia, prosperou. E foi lá da cadeia que Faraó mandou buscar ele. A calúnia da mulher de Potifar não impediu José de chegar ao maior porto, que ele chegou até a posição que nunca o marido dela chegou a alcançar. Ele era uma bênção. Então, dá-lhe voz mesmo de... O que tu tem para dar para o povo que tô lá do teu bairro? Hein, irmã? O que tu tem para dar para o teu povo? O que tu tem para dar para o bairro? O que tu tem para dar para a cidade? O que tu tens para dar? Me diga. Me diga, o que tu tem para dar? Você vai sair daqui com essa. Que crente sou eu? O que eu tenho para dar? O que eu tenho para dar? E Jesus disse, dá-lhe voz mesmo de... Olha os discípulos, Senhor, aqui não tem nada, senão quantos? 5 pães e o que mais? Quando você lê João 6, me parece que o verso 9, 5 pães e 2 peixinhos, era uma comida de um rapaz. Não era esse pãozão que a gente come hoje aí não, irmão. Era pequenininho, não vá nessa não. Não, irmão, aqui eu vou comer 5 pães, que Jesus, olha, o pastor Zé disse que era a comida de um rapaz, era um pãozinho pequeno. Então ele disse assim, só tem 5 pães e 2? Jesus disse assim, pegue. Eu vou fazer vocês da comida. Jesus vai potencializar, diga comigo, potencializar. Porque quando está na mão de Jesus, ele vai potencializando. Não importa o que tu tem na tua mão não. Se Jesus disser, pode botar, confie que ele potencializa. Eita glória, quem crê levante a mão. E diga comigo, Jesus potencializa esse meu currículo, esse meu trabalho, essa minha missão. Traz potência. Não, pastor Aziel, mas é só um negocinho. Ele potencializa. Quem crê nisso? 4:2 de Êxodo. O que tu tem na mão, Moisés? O que foi que Moisés disse? Eu só tenho uma
Agora imagine uma vara, Deus usando. Capítulo 17, verso 40 de 1 Samuel. A Bíblia diz que Davi não pegou espada, não pegou escudo, não pegou lança, não pegou foguete, não pegou faca. Pegou o cajado, o alforje e 5. Pronto, mas foi botando e dizendo: eita Golias, tu afrontou o Deus de Israel. E eu vou contra ti. Como? Vamos lá. Eu vou contra ti em nome do... Se tu vai, olha para cá, se tu vai no nome do Senhor, tu pode ter só um carocinho de feijão, mas vira uma bomba. Deus é quem potencializa. Dá-lhe vós mesmo de comer. Potencializou, mandou todo mundo sentar. Olha para cá, mandou sentar onde? Na relva, mas é no chão. Jesus não quer saber, porque quem está com fome, quem quer Jesus, irmão, não bota banca. Não é um Naamã da vida que fica procurando os melhores rios para se banhar. Quem quer milagre tem que fazer como Jesus diz. Se ele mandar tu se banhar, tu se banha. Se ele mandar tu sentar no chão, tu senta. E ele mandou, senta na relva. E ainda disse aqui, como o pastor falou, se organiza, porque Jesus não trabalha na falta de organizar. Lá em 1 Coríntios, quando você lê o capítulo 14, o último versículo diz: Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus do quê? Da ordem. Vocês podem se zangar comigo, mas vocês me convidam porque vocês querem. Deus é tão Deus da ordem, que o Daniel, está lá no capítulo 8, o Daniel, ele começou a ter um monte de visão e revelação, que ele ficou como? Fraquinho. E as perninhas trêmulas. Aí quando o anjo foi falar com ele, o Daniel fez o quê? Puf, caiu. O anjo não tocou em Daniel. O anjo não soprou em Daniel. O anjo só foi falar e Daniel fez o quê? Diga à igreja, Daniel fez o quê? Hoje tem curso para derrubar crente. E os crentes gostam disso. Tem irmã que gosta disso. Eu quero que vocês façam o seguinte: pergunte para uma irmã ou um irmão que cai, quando ele se levantar, pergunte para ele e para ela: irmã, com esse cair que você teve, você se renovou em quê? Pode perguntar. Qual foi a mudança, a transformação? Pergunte para ele e para ela. Na hora que Daniel caiu, o anjo disse: te levanta. E levantou ele. Ezequiel está lá. Ezequiel estava caído, aí Deus: põe-te em, e eu falarei. Deus não fala contigo deitado, rapaz. Deus não anda derrubando mulher para estar mostrando as calcinhas. Eu fico pensando, esses maridos, irmão, que não controla. As mulheres caindo, aí os homens vão um passando por cima do outro e pegando nas partes da mulher. É uma coisa feia. Um dia desse eu estava lá no culto, aí uma irmã caiu, que vem gente de fora, e a gente respeita. Aí lá uns irmãos trazem uma toalha para cobrir a irmã. Eu disse: levanta, irmã, levanta. Ela levantou na mesma hora. Chegar em casa você lê o capítulo 8. Chegar em casa você lê o capítulo 8 de Daniel. Chegar em casa você lê o capítulo 2 e 3 de Ezequiel. Sabe qual é a coisa que mais Deus quer? É a tua edificar. E edificação é ouvindo. Edificação é obedecendo. Então vamos lá. Aí Jesus manda o povo sentar. Nada de morto de fome, de querer pegar um pedaço logo. Ele bota a ordem. 100, 50. Que é assim, até nós hoje os crentes, irmão. Um dia desse nós fomos para um restaurante acolá. Aí os irmãos acertaram com o rapaz do restaurante. E aí, meus irmãos, os crentes entraram. Porque tem a cota. E aí, logo na hora que botaram a primeira remessa, acabou. Botou a segunda, acabou. E eu fui lá para o banheiro, para mim ir lá no banheiro, e eu vi o dono do restaurante dizendo: esse diabo de crente come. Eu nunca botei tanto de gente desse tempo aí para comer logo na mesma hora. Aí eu voltei para ele e disse: não é porque nós não bebemos cerveja.
Porque o pessoal do mundo, né? Eles vão primeiro bebendo, não é assim? E aí nós não bebemos cerveja, Soutes. Não, pastor, mas seu povo aí come demais. Eu disse, é assim mesmo. Agora Jesus põe a ordem, bota todo mundo para sentar e distribui. É assim ou não é? Agora olhe para cá, o pastor falou aqui, a maior prova, escutem bem, se vocês pegarem o verso 41, coloca aí, irmã, na tela, o verso 41. Quando você pega o verso 41, você tem dois verbos que o português não vai dizer algo importante para nós sobre esse verbo. Olha, a Bíblia diz que Jesus pegou o pão, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou. Olha, esse verbo abençoar, abençoou é no auristo, ele é passado, e partiu também é passado. Preste bem atenção, esses 2 verbos passado. Agora quando você chega no e deu, aí é o imperfeito. Por que é o imperfeito? Quando Jesus reparte, quando Jesus ora e abençoa, que ele entrega. Jesus ficou no meio entregando, cada discípulo chegando, e Jesus entregava. Irmãos, nunca aumentou os 5 pães e nunca saiu dos 2 peixes, mas na mão de Jesus não faltava. Ele partia, ele dava, ele partia, ele dava, ele partia, ele dava, ele partia, ele dava, ele partia, ele dava. E quem vinha buscar em Jesus nunca faltava. Deixa eu te dizer algo aqui esta noite. Oh, glória a Deus. Quem vem buscar em Jesus nunca tem falta. Quem é crente aqui de verdade, diga glória a Deus. Mas quem tem Jesus de verdade, diga aleluia. Então olha para cá, quem fica perto dele e quem vai buscar nele nunca. Jesus disse, mulher, está lá em João 4, quem bebe desta água? Não, quem bebe desta água terá, mas quem bebe da água que eu nunca. E por que tu só vive mudando de igreja? E por que tu só vive atrás de revelação? E por que tu só anda atrás de profeta? Tu está morto de sede. Jesus disse assim, quando disserem que eu estou ali, eu estou acolá, não precisa você ir, você já tem a mim. Quem tem Jesus é satisfeito com o que ele tem. Olha para mim aqui, se tiver pregador eu estou no culto, se não tiver eu estou no culto também. Se tiver cantor no famoso eu estou no culto, se não tiver eu estou no culto do mesmo jeito. Porque quem me deu a vida eterna foi Jesus. Jesus. Para mostrar que ele faz milagre e que ele não deixa faltar pela metade. Quantos cestos recolheram? Quanto? E só para os irmãos terem uma ideia, eu não vou explorar aqui porque já estou passando meu tempo, mas a Bíblia diz que todos se se você pegar essa palavra no original, é comer até encher a barriga, é sair de bucho cheio. Eles saíram, é festa. Eita, valeu a pena, rapaz. Foi tanta comida que ainda tem pão aqui. Não foi assim? Ainda tem peixe. Mas a Bíblia diz que eles comeram em si. Irmãos, quando Jesus terminou, aí cada um com um palitinho na boca. Disseram, esse homem merece ser? Esse homem merece ser? O quê? Esse homem merece ser? Eu quero ouvir um crente dizer. Nós vamos dar saída aqui quando vocês disserem isso aí. Eu quero que esse homem seja o quê? Rei. Não tem uns aí que estão prometendo picanha? Jesus não promete não. Jesus chega e enche de pão e de peixe. Quando a multidão viu aquilo, disseram assim, esse homem tem que ser rei. Aí é que agora nós vamos para o texto que eu li. Essa aqui é a parte que o pastor leu. Quando Jesus viu aquilo, Jesus diz, pega o barco de vocês, para os discípulos, olha aí, bota aí minha filha, aí na tela, o Marcos 6, verso 45, observem que Jesus, olha aí, leiam aí, vocês bem fortes, só essa primeira parte, leiam, e logo, epa,
pare aí, vamos lá. E logo fez o quê? Por que que Jesus obrigou os discípulos? Eu gosto de pregar participando, não é testando conhecimento. Por que que Jesus obrigou os discípulos? Pegue o barco aqui e caiam fora, vão logo embora. Por que que Jesus mandou eles embora? Sabe por quê? A multidão queria fazer de Jesus quem? E Jesus sabia que os discípulos também gostavam de política. Se eu deixar os 12 aqui, ainda tem o Judas, o negócio não vai prestar. Jesus conhece a gente, irmão. Pega o barco e vão para o outro. Olha, ele fez o quê? Ele fez o quê? Os obrigou. Jesus conhece nós tudinho. Ele sabe quem gosta daqui, ele sabe aqui quem gosta de briga. Ele sabe aqui quem gosta de fuxico. E às vezes ele até te tira de um negócio, mas tu não quer. É que nem a mulher de Ló. Os anjos agarrando na mão dela, sai, e ela doida pelo shopping de Sodoma e Gomorra. Virou no quê? Tá aí. Aí Jesus o obrigou. Jesus disse, sai, vão embora. Se você pegar João capítulo 6, verso 15, eles queriam fazer de Jesus rei. Jesus então sai e manda os discípulos saírem e vai procurar um local para orar. Mas enquanto os discípulos estão saindo, olhe para cá que vamos já chegar agora no tema. Quando os discípulos estão saindo, Jesus olha do monte que ele está e vê os discípulos. Eles pegam o caminho para ir para Betsaida. Aqui eu não vou entrar nesse detalhe porque tem uma questão geográfica que vai gastar muito tempo para me explicar isso. Mas eles dão um contorno, e quando eles dão um contorno, de repente um vento pega eles. É como se fosse uma tempestade. Pega e eles começam a remar contra o vento. Está aí no texto. Eles começam a remar contra o vento. Está aí. Olha aí. O vento lhes era... E Jesus ficou olhando de lá. O bichinho remando, ao contrário, e Jesus ficou fazendo o quê? Olhando de lá. Quando Jesus ficou olhando de lá, aí pronto. Eles remando e a luta e a batalha. Jesus não foi logo para eles. Era mais ou menos 6 da tarde. Jesus só vai que horas para eles? 3 da manhã. E os bichinhos, se vocês pegarem essa expressão, fatigavam, no original, é gastar tudo. Eles remando, gastaram toda a força. Estava acabado. Para piorar o negócio, lá vem Jesus. Como? Ele vinha como? Hein? Você, nunca aconteceu na história da Bíblia, nem no Velho Testamento, um homem andar sobre. E como eles eram pescadores, tinha história de fantasma. O grego não usa a palavra espírito, o grego usa a palavra fantasma, que faz assombração. Irmãos, os bichinhos estavam mortos de cansado. E depois de cansado, meu irmão, por que Jesus fez isso? Irmão, 3 da manhã. Foi? E aí pronto, aí eles que botaram para remar. E quando botaram para remar, lá veio. Mas o texto ainda diz, mas eles fizeram o quê? Fizeram foi gritar. Ligeiro, Pedro. É um fantasma. E botaram para remar. Quanto mais remava, Jesus... E para piorar o negócio, eles não conseguiam ganhar de Jesus. Jesus passou, eles remando tudinho aqui, está aí no texto, pode observar aí, ó. Você vai ver bem aí, ó. Jesus passou, bota aí, irmã, o verso 48, olha aí, ó, olha o texto, olha aqui, ó, 6:48, não é isso? 6:48, olha aí o texto, andando sobre o mar, e o quê? E queria passar. Agora deixa eu te dizer uma coisa.
Quando Jesus queria passar diante deles, Jesus não queria fazer medo a eles. Jesus não queria assombrar eles. Jesus passou assim, adiante deles, só para que eles entendessem: sou eu. Sou eu. No meio do assombro, no meio da madrugada, no meio de desespero, Ele passa do teu lado dizendo: eu estou bem aqui. Quem glorifica a Deus? Oh, aleluia. Aleluia. Aí quando ele vai passando, irmãos, olha aí, porque verso 50, porque todos o viram. Olha isso aqui, bota aí, minha filha. Porque todos o viram. Mas quando viram Jesus passando, o que os discípulos ficaram? Hein? Perturbados. Hein? Perturbaram-se. Mas como é que tu vê Jesus e se perturba? Gritaram, se perturbaram, ficaram com medo, se desesperaram. Aí é nesta hora que Jesus olha para eles. Diga comigo: esse é o nosso Deus. É o Deus que te alimenta. É o Deus que manda você para sua casa, espalitando o dente, e ainda sobra 12 cestos. Eita glória! Eita glória! Levante a tua mão e diga: esse é o meu Deus. Aleluia! 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 A multidão saiu feliz, de barriga cheia. 12 cestos. Irmão, vou dizer uma coisa para você, olha para cá. Não precisa, eu vou chegar aqui agora. Aí o Senhor Jesus olha, e quando olha, Ele diz: Tarseo, Tarseo. Essa palavra grega, sabe o que Ele estava dizendo? Eu não mandei vocês passarem. Eu não mandei vocês atravessarem. Era para vocês terem o quê? Diga comigo: Tarseo. Tarseo. Era para vocês terem? Não. Era para vocês terem? Olha lá. Era para vocês terem? Era para vocês terem? Ah, Jesus, mas tinha o vento, tinha a maré. Quem foi que mandou vocês atravessarem? Quem foi? Quem foi que mandou vocês atravessarem? Então aguentava. Essa palavra no grego é: tenha coragem. Tenha coragem. Olha para cá. Pode ter a luta, pode o vento soprar ao contrário, mas se Jesus mandou, tenha coragem. A falta de coragem perturbou eles. Aí é o bom ânimo. Quando você lê Mateus, João 16, 33, Jesus disse: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Por que tem tanto crente que tem a Bíblia, escuta Jesus e não tem paz? Me digam vocês. Por que tu é crente e quando você enfrenta um câncer você não tem paz? Por que você é crente e na hora que passa uma prova você não tem paz? Passa uma crise financeira e não tem paz. Que nível de crença é essa tua? Porque se eu tenho Jesus, ele disse: passe, eu estou com vocês, não importa a crise. Eu tenho que estar com coragem, tranquilo, porque quem cuida de mim é Ele. Bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Irmãos, observem bem. Coloca agora, irmã, o verso 52. Eu vou caminhar para encerrar. Coloque aqui. Olha o verso 52, lá de Marcos. Eu quero que vocês leiam isso aqui. Não sou eu que vou ler. Que vocês leiam. Como é que diz? Pare. Vamos só pegar essa primeira parte. Como é que diz o texto? Preste bem atenção.
Por que Jesus envolveu os discípulos no milagre dos pães? Porque os discípulos disseram assim: despede a multidão. Jesus disse: não, dai-lhe voz. E quem é que vai servir a multidão? Então quem foi envolvido no milagre? Vamos, fale, quem foi envolvido nos milagres? Quem foi que viu o pão não se acabar na mão de Jesus? Quem foi que viu o peixe não se acabar na mão de Jesus? Mas por que que agora eles estavam com o quê? Pois não tinham o quê? Compreendido o quê? Escute agora para assombrar vocês. Se acontecesse cura aqui todo dia para todos os incrédulos daqui, como é o nome? Não pense que eles seriam salvos. Os discípulos tinham acabado de ver Jesus multiplicar, alimentar quantas pessoas? 5.000, tirando quem? Alimentou com quantos pães? E com quantos peixes? Era para esse povo aí nunca mais deixar de ser crente. Mas agora eles não estavam crentes. Coloca aí, filha, João 12:37. Coloca aí na tela, João 12:37. Eu só quero mostrar a Bíblia para vocês, não quero mostrar outra coisa. Leiam aí vocês. Mas como é que isso é possível? Se Jesus tinha feito tantos sinais, era para eles crerem em quê? Mas eu li de um missionário que diz que se você chegar na Índia e pedir para orar pelo indiano em nome de Jesus, ele aceita. Porque para ele Jesus é como qualquer Deus indiano. Olhe para cá, sem a conversão e a palavra, milagres não converte você. E sabe o que está acontecendo? A igreja está cheia de gente que vem buscar milagre, que vem buscar cura. Se não acontecer aqui, ele também vai para a macumba. Se não acontecer na macumba, ele vai para o espiritismo. Se não acontecer no espiritismo, ele vai para as correntes. Por quê? Porque ele não é salvo, ele não tem iluminação espiritual. E deixa eu te dizer uma coisa: não se pode dar o que é espiritual para quem não tem compreensão espiritual. Está lá em 1 Coríntios 2,14. As coisas, o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Então pegue toda a bênção e coloque para uma pessoa que não conhece Jesus. Para ele vai ser Alá, para ele vai ser Buda, para ele vai ser Maomé. Agora, quem se converte primeiro, Jesus lhe salvando, quando ele recebeu o milagre, ele diz: Jesus é o Filho de Deus que cura e me liberta. Meu Deus! Eu fico pensando tanto de casas, igrejas que estão lotando, mas sem conhecer Jesus. Vira um milagre, mas não compreende. Vamos lá, coloca agora, irmã, coloca aí, para me finalizar aqui. Olha o que o texto vai dizer agora, vamos lá. Ou está dizendo, não é vai dizer, o texto está dizendo. Olha aí, leiam vocês o finalzinho. Depois do milagre dos pães, o que aconteceu? Antes o quê? Diga comigo essa palavra grega, poró-o. É até feia a palavra, mas diga comigo, poró-o. Sabe o que quer dizer isso aqui no grego? Virar concreto. Sabe o que quer dizer isso aqui no grego? Colocar uma pele para criar calo. Os discípulos andavam com Jesus, viu a multiplicação, mas ainda não eram transformados de verdade. Depois do Pentecoste, nunca mais eles vão manifestar isso aqui. Porque eles oscilavam. Isso aqui é a espiritualidade infantil. Eles ficavam alegres
e ficavam maravilhados e ficavam alegres, mas na mesma hora o coração ficava como? E que negócio é esse? Vocês sabem o que é um crente de verdade? Irmão, estou orando para Jesus me curar dessa enfermidade, mas se Ele não me curar, eu estou certo de que a mansão celestial já está preparada para mim. Ele não oscila em dois terrenos. Pronto, pastor, eu tenho fé. Foi isso que o Sadraque, Mesaque e Abdenego, em Daniel 3,17, disseram para o rei. Se ele quiser nos livrar, ele vai fazer o quê? Mas se ele não nos livrar, é crença. Mesmo assim, nós vamos continuar adorando a Ele. Diga comigo, com Ele, se Ele curar, se Ele libertar, amém. Se não fizer isso, Ele é o Salvador da minha vida. A igreja todinha, irmão, em oração. Jesus livra o Pedro. Será se ela não orou também pelo Tiago? Está lá em Atos 12. Livra. Aí o que foi que o Herodes fez com o Tiago? Hein? Fez o quê? Não, diz aí. Decapitou. Não adianta tocar no ungido, mexer com ungido, é brincar com fogo. E ele fez o que com o Tiago? Decapitou. O Herodes fez o que com João Batista? Decapitou. E quem pediu a cabeça de João Batista? Irmão, tem hora que eu fico pensando, Jesus, por que tu não matou essa desgraça? Irmão, essa mulher não valia? Pastor, ela bota, a menina dança, não está lá? A menina dançou nua. E quando dança nua, ele ficou louco por aquela dança. E aí ele diz assim, pede o que tu queres que eu te dou. E a menina era nova. Então, se fosse hoje, ela dizia, não, quero é um cartão, né? Para mim ir para o shopping. Eu quero é um carro novo. Porque mulher pede é isso. Eu quero é uma bolsa da Carmen Stephanie. Eu quero é um salto alto. Eu quero é um vestido tal. Mas essa daqui correu para a mãe e disse, mamãe, o que eu peço, mamãe? Eu não sei. Ela disse, eu já sei. Peça só a cabeça. Irmão, que mulher ruim. Eu quero só a cabeça de João Batista. Porque o João, irmão, era pesado. O João passava pelo Herodes e dizia, tu tá casado com a mulher e tu sabe que ela não é tua, cabra ruim. Ela é a mulher do teu irmão. Tu tá na sem vergonha, esse cabra velho sem vergonha. Irmão, eu fico pensando já, as coisas no nosso meio estão bagunçadas, irmão. Tão bagunçado. E aí pronto, e olha o João. Hoje esse evangelho aqui que eu estou pregando, muita gente não quer pregar não. Aí o João disse, olha, tu não pode possuir. Aí ela não aguentava ouvir. E quando o João dizia, aí a Bíblia diz, e Herodes não fazia nenhum mal, porque temia a João Batista, porque sabia que o povo também era com ele. Aí pronto, mas ela pediu a cabeça. Então o que eu quero te dizer aqui é que João Batista era homem de Deus, morreu ou não morreu? Tiago era homem de Deus, morreu ou não morreu? Mas Deus salvou Pedro. Aí me mostre, pergunte um teólogo do Brasil, por que Jesus não libertou Pedro, não libertou Tiago e libertou Pedro? E só para vocês entenderem como é a misericórdia de Deus, olha para cá, irmão. Um dia uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor Ziel, me ajude, eu sou crente, mas eu tenho tanta pouca fé. Eu disse, pois a senhora tem um pouquinho? Ela disse, eu tenho, pois já serve. Mas é assim, eu disse, não, esse pouquinho, sirva a Deus com esse pouquinho. E vá pedindo só para ele ir aumentando. Agora como é que Deus aumenta a Bíblia? Aumenta a fé. É tu lendo Bíblia, participando de culto e orando. Porque a Bíblia diz, quem busca mais, tem mais. Amém? A Bíblia diz em Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir o quê? Aí pronto, irmãos. Olha aqui, eles não tinham coração comprometido. Eram endurecidos. E Jesus Cristo mostrou isso aqui para ele. Tem gente que admira Jesus, tem gente que fica impressionado com Jesus, se impressiona com milagres. Mas para você ser crente, Ezequiel 36:26, ele tem que arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne.
Diga comigo, esse é o nosso Deus. Ele providencia o ânimo para nós. Ele entra no teu barco quando você está com medo, quando for de madrugada, quando você pensar que está vendo fantasma. Ele vai entrar e vai dizer: sou eu. Diga comigo, eita glória, diga comigo, Jesus está no meu barco. Diga comigo, Jesus está no meu barco. E sabe o que é que ele diz para você aqui esta noite? Ele entra no barco e diz: tenha coragem, eu cheguei. Quem glorifica a Deus? Aí quando você abre a Bíblia em Filipenses 4, 6, 7, olha o que o apóstolo diz: não andeis inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pelas vossas súplicas e ações de, olha para cá, e a paz de Deus, e a paz de Deus. Irmão, crente até na hora da morte ele tem paz. Se fosse eu no capítulo 12 de Atos, eu não sei como é que eu teria reagido. Porque o Pedro ia morrer no outro dia. E o Pedro, irmão, eu ia virar a noite orando, de madrugada, para mim não morrer. Quando eu leio esse texto eu lembro disso. Eu ia, Jesus, eu não quero morrer, eu ia passar a noite todinha e no comprimido. É assim, pastor? E o que foi que Pedro foi fazer? E o que que Pedro foi fazer? E o que que Pedro foi fazer? Dormiu, irmão, dormiu tanto que o anjo, ei rapaz, acorda. Lá no texto, acorda rapaz, acorda. Um sono tremendo. Que é? Não foi assim? Eu vim te livrar. Mas como assim? A Bíblia diz que ele nem estava entendendo. Está na Bíblia ou não está? Irmão, é Deus que é bom. Não é assim ou não é? Aí pronto, porque hoje a pessoa faz uma forma. É porque é o meu Deus. Quando ele... Não, Deus sabe da nossa estrutura. Salmo 103, 14. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos. Aí o Pedro saiu. Quando ele botou ele lá do lado de fora, aí disse: vai lá, o pessoal está te esperando. Aí disse: aí que ele foi entender. Aí eu estou livre. Aí agora, vai para a igreja. Isso aqui é coisa de crente. Eu gosto é da Bíblia. Se vocês quiserem quem derruba, convida outro. Eu gosto é disso aqui. Aí ele chegou na igreja. Aí o pessoal do dirigente disse assim: ninguém vai ficar sem orar. É todo mundo, não botar a meninazinha para ficar de porteiro. Ela vai ficar de porteiro aqui na porta. E todo mundo orando. Para Deus livrar quem? Aí pronto. Aí bateu na porta, aí a meninazinha, meu Deus, não acredito. Foi o que ela disse? É Pedro. E ela correu lá e os irmãos de joelho: Pai querido, Pai santo, Deus eterno, liberta o teu servo que está lá na cadeia. Aí a meninazinha: ei irmão, que é? O Pedro está bem ali. Deixa de mentira, menina. Pai eterno, livra o teu servo. Ei, irmão, é o Pedro. Aí disse: não, talvez é a alma dele ou um anjo dele. Olha como é as coisas. Irmão, Deus é tão bom que a igreja estava orando para livrar Pedro, mas cadê a fé? E o irmão disse para mim: pastor Zé, o senhor não tem muita fé não. Eu disse: e muita. Quem é que quer morrer, irmão? A gente tem fé. Tem ou não tem? Agora a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa. Irmão, é por isso que Ele nos abençoa. Então olhe para cá. Segunda coisa, diga comigo: esse nosso Deus, Ele faz o seu poder operar, ainda que sejamos incrédulos. Vocês se lembram daquele pai? Tu crê? Ele disse: eu não creio muito não, me ajuda na minha incredulidade. Irmão, se Jesus fosse nos atender só porque eu sou perfeito e você, Ele não ia nos atender nunca. É ou não é?
Se ele for só nos atender, porque a gente ora de madrugada, tem dia que eu dobro o joelho de madrugada, e eu estou tão cansado, que aí eu dobro o joelho. Jesus, salva teu Espírito Santo. Tem misericórdia da tua graça, que eu estou dormindo. Mas ele nos entende ou não entende? Ele nos entende. Quem glorifica a Deus. Agora eu só quero te dar um conselho. Coloca aí, minha jovem, por favor. Coloca aí Hebreus 3, verso 12, senão me foge a memória. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração e o quê? É só isso que Deus quer de você. Nunca haja em você um coração mau e infiel. O que te aparta de Deus não é a tua pouca fé. O que te aparta de Deus não é porque você está vendo coisa tremenda. O que te aparta de Deus é um coração infiel. É a tua maldade. Mas se você fraquinho chegar aqui e disser, Senhor, eu preciso de ti, Ele vai manifestar a glória dEle. Jesus chega em Genezaré. E quando ele chega em Genezaré, irmãos, é o último versículo, eu encerro agora. Ele chega em Genezaré, é lá na parte final, pode colocar. Ele chega em Genezaré, e quando ele chega em Genezaré, a Bíblia diz, e todos conheceram que era ele. Eu vou usar uma expressão da mídia, Jesus estava bombando. Jesus estava na mídia. Esse texto ele é tão interessante, ele é tão interessante, isso, pode passar. Ele é tão interessante, olha aí, todos conheceram. E como todos conheceram, esse é o único texto na Bíblia que não diz que Jesus ensinou ou pregou. Não diz. Como todos reconheceram, Jesus não mandou, mas o povo dessas cidades, das aldeias, irmão, Jesus ele ficou andando toda aquela região. E quando todos, eu imagino por que Jesus ficou andando. Ele ficou dizendo, eu estou aqui, quem quiser cura, eu estou aqui. Quem quiser milagre, eu estou aqui. Quem quiser, olha, aí a Bíblia diz que ele foi, olha, correndo toda a terra em redor. Ele estava andando e o povo soube que ele estava lá. Aí era na praça, era na rua, levaram tudo que era paralítico, endemoniado, levaram tudo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo curou todos eles. Diga comigo, o nosso Deus, aonde Ele chega, o medo vai embora, o vento se aquieta, o barco fica tranquilo, tira o medo dos discípulos e dá cura para quem precisa. Este é o nosso, o meu Deus. Como é que diz? Se move ao som da nossa adoração. Eita! Vai, mães. Eita. O meu Deus. É. Pronto, é bem aí. Esse é o nosso Deus.